Então faz a sua inscrição, entre em contato com a Verônica. Cadê a Verônica? Verônica, aqui, está aqui, ó, nossa secretária. Acabou o culto, você corre, procura ela. E Deus vai operar para que você não fique de fora desse encontro. Vai ser agora nos dias 28, 29 e 30, é isso, Verônica? 29 e 30. Eu sempre vou errar, não adianta, toda semana. 29, 30 e 31, tá? Então, se você tiver qualquer dificuldade, você vai procurar a Verônica e vai fazer a sua inscrição e vai me mandar uma mensagem dizendo a sua condição. A gente vai conversar e vai resolver isso para a honra e glória do Senhor. O que eu quero é a sua vida lá. Quero que esse tempo que a gente tem vivido de ministração, de cura, de crescimento, isso alcance a sua casa. Deus não tem pressa de nada, amém, igreja? Deus não tem pressa de nada, amém, igreja? Amém. Mas se você quer crescer, você precisa ter um pouquinho de pressa. Seu tempo é limitado aqui nessa terra. Deus tem coisas para fazer através de você. O tempo da procrastinação acabou, amém? Então nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Então vamos avançar, deixando para trás as coisas que se passaram e prosseguindo para o alvo, porque era o plano de uma soberana vocação em Cristo Jesus. É só isso que norteia a vida de um crente. Ficar parado não vai resolver. Mas vamos para a palavra. João capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe à sua presença uma mulher surpreendida em... Surpreendida em quê? E fazendo a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como insistissem na pergunta. Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria... Eles foram acusados por quê? Foi Jesus que acusou eles? Quem acusou eles? Pela própria consciência foram se retirando um por um. A começar pelos... Começou por quem? E até os últimos. Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não havendo mais ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela. O que ela respondeu? Quem sim? Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te vá. Senhor Jesus, eu te oro, eu te louvo e te agradeço por essa noite maravilhosa, essa noite de mesa, esse dia dos pais, que o Senhor separou para nós estarmos ministrando a tua palavra, seus filhos que estão aqui, Senhor, com o coração aberto para ouvir a nossa mensagem. Essa palavra muito tocou o meu coração e tenho certeza que ela vem do céu para mim e para todos aqui que precisam dela. Por isso, Senhor, prepara os corações e as mentes nesse momento, Senhor Deus, para que teus filhos estejam conectados com aquilo que do céu vem para a vida deles, Senhor. Tu és o pão vivo que desceu do céu, Senhor. É tu o alimento deles essa noite, Pai. A tua palavra vem entrar agora e tratar os corações e as mentes para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Dia dos Pais deixa a gente um pouco nostálgico. Isso é normal.
uns 3 anos que meu papai descansa no Senhor. E a nossa humanidade, ela cobra algumas coisas. E a gente precisa dar ênfase a ela de vez em quando. Nós não somos de ferro. Isso é um direito da nossa alma também. Nossa alma não é o tempo todo vilã. Ela é importante para nós. Ela é que nos trabalha em sentimentos. Mas quando nós lembramos, né, aqueles que papai já foi, quando nós lembramos que não temos mais um pai na terra, é um momento também que o Espírito nos faz lembrar que nós também somos pai. Amém? Até algumas mães aqui precisaram em algum momento ser pais, pela falta de um pai biológico, no crescimento do seu filho. E Deus nos deu, é uma dádiva de Deus ser pai. O pai, ele é sempre uma referência para a nossa vida. O pai, ele trabalha em variados sentidos. E nós, todos nós aqui dentro, de alguma forma, sendo próximo ou sendo distante do pai, carregamos alguns traços dos nossos pais. Tem pessoas que nem foi criado com pai, mas ouve de algumas pessoas até sem gostar. Ah, você se parece com o seu pai. Você fala, quem parece com o meu pai? Não sei nem quem é meu pai. Mas quem conheceu o seu pai e te conhece sabe que você carrega alguns traços daquela pessoa que um dia te gerou de forma genética, biológica. Então nós sempre carregamos. E esse é um cuidado de Deus. Esse é um cuidado de Deus. Que essa herança genética, ela vai passando de pai para filho. E eu louvo a Deus pelo meu pai. Ele não foi um pastor, meu pai não foi um obreiro da casa do Senhor. Meu pai não declarou a fé dele publicamente dentro de uma igreja. Meu pai se converteu nos últimos minutos de vida dele. E a gente orava pela salvação dele. Deus nos deu a honra de viver isso. Mas hoje, pensando um pouco sobre ele, eu lembrei, né, o Espírito Santo trouxe ao meu coração que eu carrego, né, algumas coisas do meu ministério que se parecem muito com aquilo que meu pai me ensinou. Mesmo sem meu pai ser cristão, viver uma vida nos pés do Senhor, o meu pai deixou marcas na minha vida que hoje fazem muito sentido para o meu ministério. Eu coloquei até no meu status hoje. Uma das coisas que eu aprendi com meu pai é que difícil é só aquilo que eu não quero fazer. Quando eu quero fazer algo, nada é difícil. Meu pai era aquele cara que, se ele não quisesse gastar dinheiro, ele fazia um cabo para uma faca. Ele botava cabo na panela. Ele botava cabo até na colher de pau. Meu pai consertava chinelo, meu pai consertava televisão, meu pai consertava som, liquidificador, ventilador. Para o meu pai jogar uma coisa fora, é porque ele não estava a fim de colocar a mão. Meu pai não fez curso de eletrônica, não fez curso da maioria de mecânica, mas tudo que dava problema em casa, meu pai consertava. E eu tive que me desprender disso, gente. O tempo também guardava tudo servido. Agora eu faço faxina e jogo tudo fora, que não tem tempo para consertar nada. Né? Eu fui crescendo, vendo meu pai assim, e hoje, né, para mim, difícil é aquilo que eu não estou a fim de fazer. Eu sempre brinco com o pessoal aqui, ó, se eu quiser fazer um carro, eu aprendo a fazer um carro. Se eu quiser fazer um foguete, eu aprendo. Eu não digo que eu sei, mas eu aprendo. A mesma cabeça que Deus deu para o mecânico, Ele deu para mim, mesmo sério. A inteligência que Ele deu para o astronauta, Ele deu para mim. Apenas eu não tenho tempo e não tenho vontade de aprender isso. Eu não acredito que Deus fez ninguém melhor do que ninguém, amém? Eu não acredito que Deus fez ninguém melhor do que ninguém, amém? Ele fez um homem, Ele deu inteligência ao homem, Ele deu sabedoria. Então, se você olha para o lado, para a direita ou para a esquerda e vê alguém mais próspero, esse daí não é um sortudo na vida. Provavelmente ele está fazendo coisa que você não faz. Então você não tem que ficar pensando por que o fulano tem ou não tem, porque não, é você que não está fazendo o que o irmão está fazendo. Então não é para invejar o irmãozinho, é para olhar para ele, ver a força que ele usa para fazer o que faz, pedir ajuda, né? Liberar, sair do orgulho, sair da soberba, pedir ajuda, porque Deus vai te abençoar. Ele já te deu inteligência, amém? Ele já te deu inteligência, amém? Mas Deus nesse tempo quer liberar sabedoria. Ele diz que quem quer sabedoria, peça a Deus, que Ele dá deliberadamente, não lance em rosto. Então inteligência você já tem.
O que eu preciso, pastor, para prosperar? Sabedoria. Aí você tem que pedir a Deus. Ah, pastor, eu sou inteligente, mas a minha vida não muda, meus negócios não prosperam, porque só com inteligência você não vai prosperar. Você precisa de uma sabedoria da parte de Deus para aprender a organizar tudo que você faz com a sua inteligência. Tem gente que sabe fazer um monte de coisa, mas não sabe o que faz para ganhar dinheiro. Porque sabe fazer tanta coisa que não consegue fazer uma coisa só para ganhar dinheiro. Eu lembro do salmista Davi dizendo: uma coisa peço ao Senhor e a... Ei, precisamos ser homens de uma coisa só. Precisamos ser homens e mulheres de uma coisa só. O que você tem no seu coração? Entrega para o Senhor como semente. Para de querer fazer tudo. Sabe, igual o pai do Cristo tem 10 trabalhos, né? 3 empregos, né? Aí não prospera em nenhum, vive cansado para todos eles. A prosperidade não está em quantos empregos você tem. A prosperidade está em você colocar o pouco que você tem nas mãos do Senhor com confiança. Ele vai fazer você prosperar. O problema é que Deus não trabalha com quem tem 2 corações. Em nada, gente. Não dá para você ter 2 corações no seu casamento. Não dá para você ter 2 corações na sua vida financeira. Não dá para você ter 2 corações no seu ministério. Quer estar num lugar e quer estar em outro. Quer fazer uma coisa e quer fazer outra. Vive pedindo a Deus um monte de dons, mas não consegue fazer multiplicar um dom que tem. Sabe? Pensa que isso é de Deus para a sua vida. Não é, gente. Ei, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida essa noite. O que te sustenta não é o seu trabalho. O que te sustenta não é o teu salário. O teu sustento vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu trabalho é um lugar que Deus te colocou para trazer crescimento para a tua vida. Só quem já passou por desemprego, só quem já passou por escassez de portas se abrindo, de portas, sabe o que eu estou falando. Você pode ficar 1 ano desempregado, não vai faltar nada para você. Eu garanto pelo Senhor. Aleluia. Eu já passei por isso. Não falta. Ele é o Senhor, Ele é pastor, Ele não deixa faltar nada. O problema são os supérfluos que a gente não vive sem. A gente olha o irmão viajando, a gente não pode viajar. A gente olha o irmão comprando, a gente não pode comprar. A gente vem na igreja, quer dar uma oferta, não pode. Ah, eu não quero essa vida, mas está te faltando o quê? Há tempo de pão, gente. E há tempo de semente. Eu preciso entender as estações do Senhor. Porque a Bíblia diz que nada falta àqueles que o temem. Ei, guarda essa palavra no seu coração. Nada falta àqueles que temem ao Senhor. Então cada um de nós carrega de forma direta ou indireta algo dos nossos pais. Pais são aqueles que plantam, sabe, a semente, plantaram a semente nas nossas mães, ao qual elas, regaram, cuidaram. Mas Deus é aquele que dá crescimento. Aleluia. Pais são responsáveis por sustento, pais são responsáveis pelo caráter, pais são responsáveis pela firmeza. Pais são aqueles que estão sempre empurrando os filhos para fora, né? Se depender da mãe, o filho não sai de casa para nada. É o pai que empurra para fora. É o pai que diz: você vai casar, você vai crescer, tu vai ver quando você trabalhar. Pai é aquele que cobra o tempo que você fica debaixo do chuveiro, né? E quando a gente é filho, a gente liga o chuveiro quente e esquece da vida, né? Aí quando você é pai, seu filho ligou, tem 1 minuto, você já está, vai sair debaixo do chuveiro. Fala, Deus. Quero ver quando você casar, se você vai ficar esse tempo todo tomando banho. Se fosse só o chuveiro, né? É um sabonete por dia. Aí quando é você, que é pai, você pega lá, né? Aqueles pedacinhos de sabonete, vai colando no outro. Desperdiça um monte de pedaço de sabonete. Aí você fica meia hora no banheiro lá, a esposa tá tomando banho. Não, eu tô juntando sabonete lá, fazendo bolinha de sabonete lá. O Pai é que nos ensina a não desperdiçar, gente. Pai é
é aquele que leva a filha no altar, é aquele que apresenta a filha para o seu noivo. Você gostando ou não, você vai ter que fazer isso. Tá bom, Thomas? Vai chegar esse dia, meu filho. Samuel também. Aí está falando no seu coração, você está mais perto, pastor, eu sei. O pai é referência para os netos. O pai é cuidado, o pai é colo. Pai não é para criar netos, tá bom? Pai não é para criar netos, amém? Amém. Tô doido para ver meus netos, gente. Vou dizer para vocês. Vou dar muito chocolate para eles. Cuidado, sabe? Quando começar a dar dor de cabeça, vai para casa do seu pai. O problema é deles. Crie bem os seus filhos. E aí você vai poder curtir os seus netos. Mas se você quiser curtir seus filhos, você vai ter que educar seus netos. Eu quero curtir os meus netos, eu não quero criar eles. E eu estou certo disso. Eu espero que você esteja também. Pai é aquele que te conduz à paternidade, não paternalismo. Paternidade é liberar. Paternidade é criar pontes de crescimento para a vida dos outros. E paternalismo, pastor? Paternalismo é aprender. Muitos líderes desse tempo falam de paternidade, mas paternidade é algo que só funciona na sua vida se você ficar na igreja. Se você for, não funciona. Ei. O maior símbolo de paternidade na Bíblia é o pai do filho pródigo. O filho pede o direito dele e vai, hein? O pai faz o quê? Abre a porteira, gente. Ninguém está preso a ninguém. Você foi convertido pelo sangue de Cristo, não pelo sangue do pastor Jefferson. Graças a Deus, eu estou vivo. A paternidade te libera para crescimento, não te prende. E te prende a paternalismo. Tem mães paternalistas, sabia? Tem mães paternalistas. Filho é meu, gente, nada é nosso, é tudo do Senhor, nem nós somos de nós mesmos. Minha esposa é minha, meus filhos são meus, sim, no modo de falar, mas cuidado para isso não virar uma verdade no seu coração, senão você vai estar aprendendo aquilo que Deus quer liberar. Minhas ovelhas, que minhas ovelhas? A palavra de Jesus para Pedro é apacenta, as minhas ovelhas são deles, vocês são deles. Eu tenho um cuidado nesse tempo de cuidar da vida de vocês, mas vocês nunca vão ser meus. Nem eu sou meu mesmo. Nem meus filhos são meus. Não sei, eu estou criando eles para o Senhor, não estou criando eles para mim. Nem minha esposa é totalmente minha. Ela é do Senhor e já era de Deus antes de vir para mim. Então, cuidado com aquilo que você fala. Tem coisas que nós falamos que é natural a gente falar, só não pode virar uma verdade dentro do nosso coração. Não tem problema você falar meu filho, minha esposa. Só que você sabe de quem é, você sabe que você está cuidando para alguém. Você vai ter que apresentar diante de Deus isso um dia. Por isso que o pai tem esse papel de conduzir o filho. De conduzir o filho e de liberar o filho. Liberar para quê? Para que a gente libera? Para crescimento. O pai ele arranca o medo. Sabe, a mãe mantém o portão fechado. Por ela o portão ficava fechado a vida inteira. O pai é aquele que abre o portão e fala, está na hora de você ir. O pai é aquele que acorda o filho um dia de manhã e fala, ó, está na hora de você arrumar um emprego. Mas pai, está na hora. Está na hora de você estudar. Está na hora de você procurar alguma coisa para fazer. Está na hora. Está na hora. O pai é aquele que o pai está sempre preocupado com a hora. No dia de chuva, a mãe fica lá pensando se vai chamar. O pai, ó, desperta. Ah, o pai está chovendo, vambora, tem chapéu. Aí a mãe olha, não, mas você é ruim. Não, pode não. Tem escola no dia de chuva, tem escola no dia de sol também. Tem trabalho no dia de chuva, pai empurra para fora. O pai não tem medo, não. E o que isso gera na gente? Isso arranca o medo da gente. Gente, vou contar meu filho. Gustavo. Eu lembro que eu arranquei o medo do Gustavo uma vez, matando uma barata. Ele era bem pequenininho.
tinha uma barata assim na nossa varanda da nossa casa, eu fui, falei, vai lá e mata a barata. Ele não vou, eu fui lá, botei ele lá de fora, fechei a porta, ele só entra agora se matar a barata. Aí ele foi lá, triturou a barata, ele não matou não, ele fez bola a barata, de tanta raiva que ele ficou, eu já acho que era de mim, mas... E aí na sexta-feira, acho que foi sexta-feira, eu estava sentado no sofá, fazendo as contas, pagando conta, meio desesperado. E aí veio o Gustavo, pai, tem um rato lá atrás da máquina de lavar. Eu falei, filho, vai lá embaixo. Mas sabe aquela palavra que você libera assim? Você fala, caralho, você vai querer matar? E o Gustavo falou, ele olhou pra minha cara assim, cara, não falou nada, ele foi lá e blá, 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 blá. Ele acabou ele, pai, olha só, me ajuda lá, pai, só quero que o senhor levante a máquina, vou acabar com aquele rato. Aí eu fui lá, levantei a máquina, o rato saiu correndo, ele deu uma vassourada só, ele matou o rato, cara. Falei, caraca, meu filho, tu é o cara. Cara, e aquilo dali pra mim foi muito mais do que, sabe, uma liberação. Não, mas caraca, meu filho já não tem medo de matar, até ele tem, cara. Você até tava pulando por dentro. Mas sabe, pra ele aquilo ali foi uma vitória, pra mim também foi uma vitória. Você tá rindo? Você tem medo de matar rato também? Fala a verdade. Não tenho medo de rato não, deixa o bicho ali, ele é grande. Eu sei que tu fez no verão passado. Eu sei. Aí ó, o Manu que deixou com a minha boca. E aquilo foi uma vitória, gente. Pra mim, assim, nada, eu ia matar o rato, mas, sabe, ver um jovem que vê eu fazer as coisas. Ele vê eu fazer as coisas, assim. E sem querer, sabe? Isso é a essência de um pai, arrancar o medo. E ser pai não é não ter medo. Ser pai é ter domínio sobre o medo. O Gustavo não teve ausência de medo, ele teve medo, mas ele superou o medo. Mas ele só pode superar, mano, o medo do rato, porque um dia ele aprendeu a superar da barata. E às vezes você tem medo de ensinar o seu filho a matar uma barata. Se ele não aprende a matar uma barata, como é que ele vai lidar com os desafios da vida? Eita Deus, já saí da mensagem, o tempo já está acabando, mas está tudo bem. Vamos voltar para a mensagem. E esse foi o procedimento de Jesus com a dita adúltera, mulher adúltera. Jesus ainda está vindo do Monte das Oliveiras. Sabe quando é que você sabe que você é filho realmente de Deus? Sabe quando você descobre que você é filho realmente de Deus? Quando você ama ter um tempo na presença do Pai. Aleluia! Da igreja, pastor, não. Dizer que Deus é Pai aqui dentro é muito fácil. Eu estou dizendo lá, quando é só você e Deus. Filhos amam estar na presença do Pai. Pastor, meu filho não gosta de estar na minha presença. Meu filho foge da minha presença. Provavelmente ele não está te vendo como um pai. Ele pode estar te vendo como um Senhor. E o Senhor é aquele que ele trabalha em favor de resultados. Tem filhos que só procuram o pai quando querem alguma coisa. Porque para eles o pai é um Senhor. É alguém que manda, eles obedecem. E alguém que quando eles querem, eles pedem. O pai manda fazer alguma coisa, ele recebe em troca. Então eu te convido a tocar no seu filho. Te convido a separar um dia para jogar um futebol com ele, para ir para o estádio, ver uma partida de futebol com ele, para separar um tempo para ouvir o coração dele, sem interesse daquilo que você pode fazer para ele ou o que ele pode fazer para você. De repente o seu filho está com a ausência de pai, ele só tem o Senhor dentro de casa. E Jesus amava estar com seu pai, ele estava vindo do Monte das Oliveiras, ele sempre saía do meio da multidão e ia ter um tempo com o pai. Ah, eu vou para a igreja buscar a minha bênção. Quem anda com o pai nunca precisa buscar a bênção. Quem anda com o pai anda debaixo de bênção. Aleluia! E ele volta agora do tempo, desse tempo com Deus.
Agora ele volta para o templo e o povo foi ter com ele. E ele, assentado, ensinava o povo. Os escribas e fariseus trouxeram agora uma mulher surpreendida em adultério. Eles fizeram essa mulher ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei de Moisés, porque senhores têm sempre uma lei para se defender. Ei, Deus está te gerando, homens e mulheres, eu estou falando para todos vocês. Deus está te gerando para ser uma medida para essa nação. Aleluia. Deus está te gerando para ser uma medida para essa nação. Então larga a lei. Larga a sua justiça própria, usa a misericórdia. Um pai, a primeira coisa que um pai carrega é misericórdia, não é justiça não. A justiça tem o seu tempo certo. Mas esses caras aqui, senhores, os senhores fariseus, mestres, vão jogar essa mulher diante de Jesus já com uma motivação. Jesus já conhecia a motivação. Que eles vão usar a lei de Moisés. Mandou Moisés que as mulheres sejam apedrejadas. E tu o que dizes? Se eles já sabiam que a lei mandava ser apedrejada, por que eles estão discutindo com Jesus? Eles não queriam só matar a mulher, eles queriam usar a mulher para matar Jesus. A tua justiça própria nunca é contra os outros. Você usa ela contra os outros. Mas a tua justiça própria é sempre para esconder os seus defeitos. A melhor forma de eu esconder os meus defeitos é ocupar o meu irmão. Sempre que você está culpando alguém, julgando alguém, é porque tem algo dentro de você que você tem que esconder. Depois que eu entendi isso, gente, isso foi libertador para a minha vida. Ninguém é culpado de nada, eu sou culpado de tudo. E sempre que eu estou culpando alguém, é uma boa desculpa para esconder um erro, uma falta. Isso diziam eles tentando para terem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire. Jesus não negou o pecado daquela mulher. Mas Jesus falou: quem de vocês está perfeito? A lei de Moisés manda apedrejar essa mulher pelo adultério. Mas o que a lei de Moisés diz sobre o pecado de vocês? É nessa hora, e aqui eu praticamente encerro a mensagem, que a gente não tem muitos tempos. É nessa hora que fica uma parte marcante da mensagem. E tornando a inclinar-se, continuou escrevendo. Jesus saiu daquilo que ele estava fazendo. Ele estava abaixado, riscando o chão com o dedo. Ele levantou. Ele lançou diante dos homens a própria condição deles. Ele voltou para o que ele estava fazendo. Por que eu aprendo com isso? Não houve nenhuma tribulação de alma com Jesus. Havia os homens aplicando justiça própria, segundo o conhecimento da lei, e havia uma mulher em adultério. Só que ninguém estava limpo na história. Não houve aflição no coração de Jesus. Ele fez o que ele fez, ele voltou para o que ele estava fazendo. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um. Gente, nunca nessa igreja a gente falou de tanto de libertação como a gente tem falado nesses dias. Quem esteve aqui quinta-feira ouvindo as parábolas de Jesus, e o restante estava onde? Aleluia. Se você estava em casa dormindo, Jesus vai te visitar lá, hein? Quinta-feira tem mais, amém? Amém. Vamos estar falando sobre o joio e o trigo na quinta-feira. A maior libertação, gente, não é quando Satanás saiu da nossa vida. A gente caiu lá no chão, ficou lá se estribuchando, gritando. Porque em nome de Jesus, Satanás foge, amém? A maior libertação é aquela que a gente precisa na nossa consciência. Uma palavra de Jesus foi o suficiente para mexer com a consciência de todos aqueles homens. Agora, a mulher adúltera que estava ali no chão para ser apedrejada, e um homem que andava dizendo que era filho de Deus, que para eles tinha que morrer,
que eles se achavam melhor do que aqueles dois, agora a consciência deles fez eles entenderem que eles eram o pior. Tudo aquilo que você acusa alguém, o Senhor quer tocar a sua mente para entender. O Senhor não quer confrontar quem você quer que seja confrontado, o Senhor quer confrontar a sua consciência. Mas as pessoas não erram sim. Eu sei que tem pessoas que errou com você, eu não estou defendendo elas. Eu sei que tem pessoas que te humilharam, eu sei que tem pessoas que te ofenderam, eu sei que tem pessoas que têm se levantado contra você, eu não estou defendendo elas. O tempo e a hora delas está na mão de Deus. Mas você precisa entender que o crente da sua casa é você, o crente do seu trabalho é você, o crente da sua família é você, o crente da sua rua é você. O primeiro testemunho de homem e de mulher de Deus tem que ser o seu. E o testemunho de homem de Deus e de mulher de Deus que o Senhor nos deu, a gente não pode esperar de ninguém. Primeiramente tem que ser o nosso. O seu testemunho é a sua primeira, melhor pregação. Não é as suas palavras. Você fala para o seu marido, para a sua esposa, para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos na rua. Mas quando o dia mal vem, como é o seu comportamento? Esses caras aqui vomitavam leis, mas qual era o comportamento deles? Se analisando a própria vida, eles não se acharam dignos de cumprir a lei. Gente, se todas as vezes que você tiver algo contra o seu irmão, você for para a Bíblia, você vai sair pedindo perdão dele. Aí, não importa o que te fizeram, não importa. E olha que eu vou dizer para você que eu já passei coisa difícil com pessoas nessa vida. Pastorear é lidar com um dia difícil com pessoas. Mas todas as vezes que o Espírito Santo me levou para dentro da Bíblia, eu saí dentro da Bíblia falando: Senhor, tem misericórdia de mim, sou eu que preciso pedir perdão a essa pessoa. Toda a justiça própria que nós carregamos é falta de Deus, porque quando Deus entra, Ele não manda você ir confrontar ninguém, Ele manda você pedir perdão ao seu irmão. E aí uma coisa linda que acontece aqui. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria... Pode vir, ministério de louvor para cá. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por... E começou por quem? E começou por quem? Fala para esse irmão do seu lado mais velho. Fala para ele, mais velho. Solta a pedra. Se os mais velhos não estiverem dispostos a soltar a pedra primeiro, como os mais novos vão soltar, pastor? Sabe por que o Brasil tem essa bagunça? Na política. Porque os mais velhos estão com a pedra na mão. A hora que os mais velhos soltarem a pedra, os mais novos soltam também. Quanto tempo você tem de ministério? Quanto tempo você conhece Jesus na sua vida? Quantos milagres Deus já fez na sua vida? E você ainda continua com a pedra para atacar em quem? Ei, a sua mão não foi feita para carregar pedra, a sua mão foi feita para carregar bênção. Aleluia. Só que você não consegue abençoar ninguém com a pedra na mão. Você só consegue abençoar quando você solta a pedra. Então aqui nessa passagem, os mais velhos soltaram a pedra. Se os mais velhos soltaram a pedra, os mais novos vão ter que obedecer. Só que nós estamos vivendo um tempo que parece que os mais novos estão tendo que ensinar os mais velhos. Só que os mais novos, eles são fortes. A Bíblia diz que os jovens, eles são fortes, eles já venceram o maligno. Eles têm força para avançar. Se os mais velhos pegam pedra para atacar, se o mais velho está com uma pedra, o mais jovem ataca 3. Só que se o mais velho larga a pedra, gente, da justiça própria, larga a pedra do perdão, larga a pedra da dor, do medo, os mais jovens já começam desde cedo, gente, largando as pedras. Se você perdoar, seus filhos espirituais também vão perdoar. Eu acredito que todos aqui nascerão para ser pais. Amém? Mamães, vocês nasceram para ser pais. O restante dessa mensagem você vai ouvir amanhã no Spotify, amém? Eu vou pregar no segundo culto. Mas só para resumir, todos nascemos para ser pai. Pai é muito mais do que uma pessoa, amém? Pai é muito mais do que uma pessoa. Pai é uma medida.
Pai é uma unção liberada. Tem pessoas aqui que foram criadas por outros pais, que elas honram muito mais do que o pai biológico que o gerou. Por quê? Porque essa pessoa que criou ela deu muito mais amor, muito mais cuidado, muito mais sentido para a vida dela do que aquele pai biológico que fica distante, que só se preocupa com os próprios interesses. Então há uma importância no pai que me gera, mas eu não vou viver a vida toda com o pai que me gera. Um tempo da vida, esse pai vai ser ausente, não porque ele quer, eu vou casar, eu vou trabalhar, eu vou seguir. Mas na caminhada, Deus vai sempre levantar outros pais. Não são mais os pais geracionais. São homens e mulheres que vão tocar a minha vida e dar sentido para tudo aquilo que eu quero fazer. Por isso o diabo trabalha para você vir à igreja, mas você não se aproximar da sua liderança. Porque ele sabe que se você não for tocado por alguém, não tem crescimento. Você pode ter uma vidazinha financeira boa, você pode ter, sabe, algumas coisinhas, fazer algumas coisas dos seus sonhos de viver, mas qual o propósito de vida? Você veio aqui só para viver as suas vontades, para realizar os seus sonhos? Não, Deus te gerou como uma medida nesse tempo. O seu testemunho faz diferença para homens e mulheres nessa terra. Os jovens estão esperando você soltar a pedra nas suas vontades, estender a sua mão e abençoar a vida deles. E quando eu entendo isso, eu sou uma medida para essa terra. Por isso eu acredito que todos aqui foram chamados para ser pais nessa terra. Para ser aqueles que não vão tocar só os seus filhos, os seus netos não, mas com o seu ministério vão ser uma medida para pessoas que estão vindo abaixo de você. Você foi chamado para oração. Sabe, a pastora aqui precisa melhorar essa equipe de intercessão, gente. A pastora a gente tem falado isso essa semana. Falamos com alguns casais aqui. A gente precisa melhorar a equipe de intercessão. Ah, pastor, não sei, não sabe por onde começa. Pastor, deixa eu ser intercessor nessa igreja. Tem uma escala de intercessores nesse momento que está orando por esse culto. Você pode ser um intercessor. Relógio de oração ontem, 24 horas orando, você estava aqui. Você foi chamado, você é corpo de Cristo. Às vezes o que está nos impedindo de prosperar no nosso ministério, eu não estou falando de vida financeira, estou falando de ministério, chamada. Você tem dons dados por Deus. Às vezes o que está impedindo são as pedras na mão. Enquanto eu carrego pedras, eu impeço que pessoas toquem a minha vida. Quem é doido de tocar em alguém que carrega pedra? Quem é doido? Toca nada, né, mano? Toca nada. Você vai se aproximar da pessoa, a pessoa te ataca. Você vai se aproximar da pessoa, a pessoa te reclama, só reclama. Tudo tá ruim, nada presta, ninguém é bom. Tem sempre, cara, tá sempre com a pedra na mão, não dá. Você quer ajudar, você tenta, você faz força. Mas é muito bom tocar vidas que jogaram as pedras fora. Quem são, pastor, essas pessoas que jogaram? Pastor, estou aqui, isso aqui, estou disponível, pastor. Pastor, eu tenho vindo nessa igreja, eu sei que o Senhor é uma unção da parte de Deus. Não foi o Senhor que comunicou isso, sabe? Não é o que eu vejo, é o Senhor que confirmou. Eu tenho orado ao Senhor e o Senhor confirmou na minha vida que o Senhor é uma unção para a minha vida nesse tempo. Pode tocar na minha vida, pastor. Eu tenho problema no meu casamento, eu tenho problema na minha vida financeira, eu tenho problemas, pastor. Eu estou aberto aqui, vou conversar com o Senhor, vou conversar com a pastora, e eu sei que o Senhor vai usar vocês com uma direção para corrigir os meus dias, porque eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que há dons de Deus para ser liberado sobre a minha vida e eu quero crescer. É para isso que nós estamos aqui. Por isso que muitas das vezes a palavra é um pouco mais dura, mas não é com o intuito de te ofender, não, igreja. É com o intuito de te dar crescimento na sua vida. Aleluia. Como eu disse para vocês, eu não trabalho pela tua eternidade, eu não trabalho pela sua alegria na terra, eu trabalho para a sua eternidade. Trabalho para você ser forte. Ah, pastor, algumas palavras ofendem. Sim, você não sabe o quanto me ofende. Eu não passo para você a metade que eu recebo. Fica tranquilo. Mas eu nunca vi ninguém crescer sem ser ofendido, gente. E eu vou dizer uma coisa. Eu não vou buscar o Senhor com medo de ser ofendido. Quando Deus ofende a minha alma, é que Ele libera o meu coração para crescimento. Aleluia. Amém? Então te convido a ficar de pé nesse momento. Você está diante da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. E mesa é para filhos maduros, amém? Peço que as pessoas que vão distribuir a ceia venham para frente.